Este é o terceiro livro que eu editei, chama-se António Guterres, Os Segredos do Poder. Tem uma curiosidade, é que teve títulos provisórios que depois não se vieram confirmar. Um deles seria o Monge Guerreiro, o outro seria o Soldado de Deus, porque o livro faz, no fundo, essa tentativa de criar um diálogo entre aquilo que é o percurso político de António Guterres e aquilo que é a dimensão da sua vida pessoal, do seu caráter, talvez desta forma. O livro conta com cerca de 30 testemunhos, entre os quais o próprio António Guterres, que, no fundo, vão refazendo, reconstituindo o seu percurso. Aquilo que o livro tem, na minha opinião, como autor, claro que eu sou suspeito, mas que a mim me deixou mais surpreendido, tem a ver mais com a sua dimensão pessoal, com o seu caráter, com o seu esforço de aplicação dos valores à vida, com o seu percurso político. Lembro-me do seu percurso no CASU, depois na JUC, uma passagem obrigatória e efêmera, mas obrigatória, pela Mocidade Portuguesa, e depois a sua ascensão dentro da política até chegar ao cargo de Alto Comissário da ONU para os Refugiados. Esta é a parte que é coerente com António Guterres e que acho que torna o livro até mais humanizado neste sentido. A parte política é menos interessante, no sentido em que trata das coisas comuns, começa com as conspirações do sótão, depois o célebre empate dos 115 com os 115 deputados, o orçamento de má memória, do chamado queijo limiano, em que foi necessário que vários ministros negociassem secretamente apenas com um deputado de um outro partido para aprovarem o Orçamento de Estado. O episódio da espada e da parede, onde António Guterres diz que se um dia for colocado entre a espada e a parede, que vai escolher a espada, escolheu a parede politicamente. Portanto, aquilo que fica da política, da governação política, é muito menos interessante daquilo que é a dimensão de António Guterres como homem. Aqui talvez uma exceção, aquilo que foi a política externa deste governo e meio, em nível, por exemplo, da independência de Timor-Leste, o papel de António Guterres foi decisivo nesse processo. Mas o livro retrata isso, ou seja, tenta fazer este diálogo entre a parte política e a parte dos valores, e teve uma curiosidade que foi as duas pessoas que foram apresentar o livro, foi precisamente, uma delas foi o padre Vítor Melícia, não é? Que fazia parte do chamado Grupo da Luz, e que foi um confessor espiritual de António Guterres, e o António Reis, que já foi grão-mestre do Oriente Lusitano, portanto um maçom, e o livro teve essa curiosidade, não é? Num espaço muito bonito, apresentámo-lo no palco do Teatro de São Carlos, onde se fazem as óperas, e ter ali, de certa forma, não é? Os dois poderes representados, de forma simbólica, evidentemente, teve essa curiosidade. Portanto, o livro tem feito o seu caminho, foi agora redescoberto a propósito de António Guterres ter sido nomeado, eleito secretário-geral da ONU, onde, uma vez mais, ele revelou aquilo que o livro traz. Ou seja, em relação, por exemplo, à guerra em Gaza, à invasão de Gaza por Israel, nós vemos António Guterres, uma vez mais, muito presente, os valores humanitários, a preocupação, a emoção, muitas vezes à flor da pele. Aí nota-se que António Guterres, o António Guterres de sempre, em relação à guerra na Ucrânia, percebemos a parte mais política, que são as dificuldades que ele teve para forçar ou para construir um compromisso político que conduzisse a um processo, ao início de um processo de paz.